E olha só, foi reinaugurado hoje um dos museus mais importantes para a cultura de Goiás e memória de Goiânia, o Museu Pedro Ludovico Teixeira. O lugar foi a casa do governador que transferiu a capital do estado da cidade de Goiás aqui para Goiânia. Apesar do avanço do tempo, o centro de Goiânia ainda é cenário capaz de nos contar muito sobre a nossa cultura. E é aqui na rua Gersina Borges, número 133, que fica um dos berços da história goiana, o Museu Pedro Ludovico Teixeira, que após um ano fechado para a reforma, reabre as portas. É muito significativo que nesse dia do batismo cultural da capital, ela receba de volta o Museu Pedro Ludovico Teixeira, que foi o seu criador. A fachada Art Deco, repintada nas cores originais, e o belo jardim foram o cenário da cerimônia de inauguração, ao som de música clássica. Uma atmosfera perfeita capaz de nos transportar para a década de 30. A casa não apenas para o cidadão goianiense, mas também para o estado de Goiás e dentro da história do Brasil, que participou do processo mudancista de Getúlio Vargas, que trouxe a capital da cidade de Goiás para a Goiânia. Ela tem um significado muito grande, não só para a história política, mas também nessa questão da arquitetura, de se preservar o Art Deco no mundo. A casa foi construída em 1934. Em 87 se tornou museu e depois patrimônio histórico do estado. Cada cômodo, mobília e objeto revela um pouco da vida e da família de Pedro Ludovico, que viveu na casa até 1979, ano de sua morte. Aqui na sala de jantar, Pedro Ludovico recebia autoridades, convidados e amigos, e um dos lugares onde ele passava a maior parte do tempo era aqui na sala de televisão e biblioteca. Aqui há um acervo de mais de 500 livros e 11 mil documentos. E no andar de cima, um banheiro e 3 quartos, e também a suíte de Dona Gersina e Pedro, local cheio de detalhes, e os armários em madeira maciça, completamente restaurados e bem cuidados. E por fim aqui, uma salinha de leitura, um dos lugares prediletos de Pedro, onde ele estudava e trabalhava. A cada passo, conhecemos um pouco mais da nossa história, e o neto de Pedro Ludovico, o Biratã, guarda na memória boas lembranças. Nós somos muito felizes aqui. Passamos por dificuldades muito grandes, mas que hoje eu vejo como parte da história. E foram muitas as dificuldades, mas muito mais os momentos de alegria. E só lembrando, o Museu Pedro Ludovico Teixeira fica na rua Gersina Borges, Dona Gersina Borges, número 133, no centro, bem entre ali a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis. Funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A entrada é de graça e vale demais dar um pulo lá.